momento nós estamos na Tua presença mais uma vez, para Te agradecer pela oportunidade que Tu tem nos dado de estar aqui. Agora venho Te pedir a Tua bênção em favor do Teu servo, que vai nos trazer a Tua palavra, usando, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações nesta noite, para receber a Tua palavra, Senhor. Oh, Te dou graça pela oportunidade que Tu tem me dado de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saúdo a todos, na paz do Senhor nesta noite. Louvamos a Deus, porque mais uma vez estamos na casa do Senhor, num culto de ceia, como já foi falado aqui, um culto muito especial para a igreja. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra por favor a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 23, e o versículo 25. Segundo livro de Reis, capítulo 23 e o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Amém, pode se assentar. Olha só que maravilha aqui, né? Um testemunho de Deus sobre uma pessoa, dizendo que antes dele não houve rei igual, que se convertesse a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E foi mais adiante um pouquinho, disse assim, ó, e depois dele não terá outro, não terá outro. Esta é a palavra de Deus sobre uma determinada pessoa, Deus dando testemunho de alguém aqui. Como é bom quando Deus dá bom testemunho de nós, né? Deus, ó, tem visto meu servo Jó, disse para o inimigo, né, para Satanás. Deus dá testemunho de tantas pessoas, chamou homens de seu amigo, como Abraão. E aqui nós vemos o testemunho dessa pessoa. É tipo assim um resumo da vida dele, né? Um resumo. Se Deus fosse resumir a nossa vida, como seria, né? Em algumas frases, poucas frases. Como seria? E aqui nós temos este testemunho deste rei. Parece, quando a gente olha assim, bom, deve ser o rei Davi, né? Homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, né, que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Ou Salomão, um rei muito sábio, diz que não teve outro tão sábio como ele, o rei Salomão, mas não é nenhum deles. Nós vamos, agora os irmãos podem permanecer sentados, eu vou ler aqui de quem Deus está falando. Se você abrir a sua Bíblia, sentado mesmo, vai ver no capítulo 22 deste mesmo livro, tu vai ver quem é o personagem que nós vamos estudar nesta noite de ceia. Diz assim, olha só, 22, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos para os irmãos entenderem o que estava acontecendo aqui. Tinha Josias 8 anos de idade. Então você já sabe quem é esse rei, né? Josias.
quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. 5. E que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Olha só, para repararem as fendas da casa. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa casa que ele está falando aqui é o templo de Jerusalém, aquele mesmo templo que foi construído por Salomão. É sobre isso aqui que a Bíblia está falando, a casa do Senhor. Lembra do templo construído por Salomão, onde desceu a glória de Deus, Deus se manifestou, e Deus disse: esse é o lugar que eu escolhi para habitar. E Deus disse assim, e se tiver alguma coisa ruim acontecendo, se não chover, se vier gafanhoto, se destruir as coisas, se ficar tudo mal, se o meu povo que se chama, lembra daquela parte no 2º livro de Crônicas, diz assim, se o meu povo que se chama pelo seu nome, orar e clamar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração e vou derramar bênção sobre eles. Nesse mesmo lugar onde houve manifestação do poder de Deus, se você vê lá na oração de Salomão, daquele povo, diz que era tão grande a glória nesse templo, onde estão as fendas trincadas, as paredes rachadas. Era tão grande a glória que a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam nem entrar dentro do templo, de tamanho o poder. Vejam como mudou, né? Como as coisas mudaram aqui. E aqui ele está dizendo, vamos ter que arrumar isso aí, vamos reparar as fendas da casa. E aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Queria arrumar as coisas lá. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Agora o 8, olha que importante. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Então, irmãos, nós vamos estudar alguns minutos nesta noite sobre este episódio aqui. Temos um rei, que a Bíblia diz aqui que começou com 8 anos de idade, olha só, né? A Bíblia diz aqui que ele foi instituído como rei com 8 anos. Claro, obviamente que ele não tinha condições de governar, mas era só para manter, a monarquia. Naquela época, Israel vivia um sistema de governo monárquico, que era governado por homens, reis. Havia saído da teocracia, que era o governo de Deus. E aqui ele vem já, se nós for ver alguns versículos anteriores, já tinha problema. O seu avô, chamado de Manassés, um rei, aqui nós estamos falando do reino de Judá, do reino do sul, constituído por 2 tribos, que era Judá e Benjamim. E o seu avô era um tal de Manassés, que a Bíblia diz que foi um dos piores reis
que existiu, um dos piores. Inclusive, esse rei Manassés é daqueles que sacrificou o seu próprio filho a uma divindade chamada Moloque. Vejam, não é? A que nível estava a coisa por lá. E já vinha desde muitos anos, cerca de quase 400 anos, tendo problemas com idolatria. Cada rei que entrava superava o outro, não é? De vez em quando chegava alguém ali e tentava arrumar as coisas, mas a maioria deles só levava o povo a adorar a outros ídolos, a se afastar das coisas de Deus, a perseguir profetas, não é? A impedir o povo de servir a Deus, injustiça. Então era crise para todos os lados, moral, espiritual, crise ética, em todos os níveis da sociedade estavam basicamente corrompidas. E depois de Manassés veio o pai de Josias. O pai de Josias também foi um rei ruim, chamado Amon. E aqui a Bíblia diz que de tão ruim que ele era, que ele ficou só 2 anos e os próprios ali assessores deles assassinaram ele, não aguentaram ele. Aí aparece Josias aqui, você vê a situação deste garoto aqui, com 8 anos de idade, órfão de pai. Se nós formos entender a cultura da época, a figura do pai, né? Estamos falando aqui de um período patriarcal, onde a figura do homem era muito relevante, mais especial ainda falando-se de liderança. E surge Josias aqui, com uma nação para governar. Na sequência, nós vamos ver que ele começa a tomar algumas atitudes, depois, não é? Mais adiante, quando ele tem, no 18º ano, diz aqui, né? No versículo 3, no 18º ano do reinado de Josias. Então, 18º, 18 mais 8, dá 26 anos, né? Agora ele estava com 26 anos de idade, então ele olha ali para aquela situação e vê que tem que fazer alguma coisa. Não está legal, não está bom. E aí ele então começa a fazer essas reformas. Ele vê as coisas de Deus, brota no coração dele um desejo para agradar a Deus, e então pede para que o templo que havia sido deixado de lado, que lá dentro daquele templo tinha muitos ídolos já, você vai ver lá desde Salomão, no finalzinho da vida de Salomão, ele já começou a introduzir ídolos dentro da casa de Deus, dentro do templo. Depois os reis seguiram agindo dessa maneira também. E brota no coração dele o desejo de arrumar. E ele chama ali as pessoas que estão do seu lado, não é, dando o apoio para ele, que não deveriam ser muitas, porque nós estamos falando aqui de muitas gerações de pessoas que foram cada vez se afastando mais das coisas de Deus, um após o outro. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, que sempre coloca pessoas boas do nosso lado, sempre. Você sempre vai ter alguém para te ajudar. Deus sempre vai deixar alguém do teu lado ali, para dizer, vamos juntos, estou contigo, não é? Claro que tem aqueles que atrapalham, a gente sabe, né? Sempre tem pedra no meio do caminho. Mas também tem gente boa, tem muita gente boa, né? Que
estou orando por ti, estou do teu lado, não para, está difícil, mas vamos lá, vamos seguir, vamos junto. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e aqui mostra com Josias que também foi assim. Ele estava saindo de uma crise, uma crise familiar, o pai assassinado. Veja, na cabecinha daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, aquelas coisas ali borbulhando, não é mesmo? Mas Deus coloca pessoas corretas, honestas, que orientaram ele, que ajudaram ele, não é? que ajudaram ele a encontrar o caminho. E aqui ele então, com 26 anos, disse: eu vou fazer alguma coisa para o reino de Deus. E começa então esta reforma ali na casa de Deus, no templo de Deus. E aí nós entramos aqui nessa parte aonde ele encontra o livro da lei, lá dentro do templo. É uma mensagem muito ensinada, muito pregada. Encontrar aquela lei que havia sido dada por Deus através de Moisés, onde estavam todas as orientações para o povo de Israel, como que eles deveriam agir, como eles deveriam se comportar nas mais variadas situações da vida, inclusive como deveria ser o culto, como deveria ser toda a liturgia ali no templo. Todas essas coisas estavam na lei. E estava perdida dentro da casa de Deus, dentro da casa. E se você vai ver, no capítulo 23, ali, depois que ele começa a fazer uma faxina lá dentro da casa, depois que ele encontra a palavra de Deus, encontra a lei de Deus, então, primeiro ele diz, mas aí leram para ele, encontramos a lei que estava escondida, nós fomos fazer a reforma, encontramos isso aqui, rei. E leram para ele, ele diz, mas que coisa interessante isso. Ele diz, olha só, a Bíblia diz que ele se arrependeu e até rasgou as suas vestes, era uma maneira de mostrar arrependimento, na cultura deles. E mandou lá perguntar para uma profeta chamada Uda, se o que estava escrito ali na lei iria acontecer, porque a lei dizia que se o povo abandonasse Deus, viria o juízo de Deus, Deus entregaria ele nas mãos dos inimigos. Isso estava escrito na lei, e ele leu aquilo ali e disse, será que isso vai acontecer mesmo? E aí a profetisa Uda diz, isso vai acontecer sim, Deus disse que vai acontecer, que a palavra de Deus é essa. Mas daí Deus acalmou o coração dele, mas não vai acontecer no teu reinado, porque tu foi um rei correto, tu foi um rei justo, não é? Deus é justo e Deus é fiel. Vai acontecer isso que eu disse na lei, vai acontecer depois do teu reinado. E então ele segue, aquela, vamos dizer assim, aquela obra, e entram agora dentro do templo e começam aquela limpeza, a faxina, vão tirando tudo que não agrada. Imagina quanta tralha deveria ter lá, no templo de Deus, naquele lugar onde foi consagrado para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar o seu nome. Porque a Bíblia diz que havia ali, vou ler aqui o capítulo 23 e o versículo 4. E o rei mandou o sumo sacerdote Hilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta
que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. E aqui você vai ver ali, se você ler o capítulo 23, tinha Deus para tudo quanto era gosto. E eu imagino que cada rei que entrava, que gostava de um Deus A, B, C, D, trazia aquele Deus, aquela imagem para dentro do templo do Senhor, e não era só a figurinha aquela, não era só a estátua, não vinha todos os utensílios que aquela imagem ali, né, trazia com ela, várias coisas, e estavam tudo ali, no templo, dentro da casa de Deus. E quando nós pensamos assim, as estátuas dentro da casa de Deus, é muito mais que matéria, é muito mais que gesso, que pedra, que pau, porque isso para Deus não tem importância, essas coisas pertencem tudo a Deus, madeira, pedra, tudo isso é dele. Mas o que machucava a Deus era que aquilo ali brotava do coração de um povo que foi escolhido por Ele. Estava dentro do coração, por isso que eles levaram lá para dentro do templo, aonde era para estar a presença de Deus, a lei de Deus ali honrando as coisas de Deus, agradecendo a Deus pelas coisas que Deus havia feito por eles muitos anos atrás. Agora estavam enchendo de tralha, de coisas que afrontavam a Deus, que magoavam Deus, e Deus quieto. Vejam quantos e quantos anos se passou, um rei após o outro, fazendo aquelas coisas. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, e Deus quieto, não é? A lei de Deus, a palavra de Deus, que deveria ter ali um destaque especial, estava num canto, que foi necessário uma obra lá dentro, uma faxina lá dentro, uma limpeza lá dentro, para dizer, encontrei, está aqui. Quem sabe bater um pó assim, saiu, né, um monte de poeira, da mesma palavra que Deus havia dado para eles. Talvez no dia anterior chegou alguém lá e limpou uma imagem de Baal, de Aserá, limpou ali, né, o altar de outros deuses, e a palavra escondida, e a palavra deixada de lado. E Deus só esperando. Um dia eu vou tratar. Aleluia. Deus não tem pressa para realizar os seus planos, seus propósitos, não é? E foi rei, um após o outro, fazendo tudo isso. Mas Deus já havia falado. Querem ver? Vamos ler lá no primeiro livro de Reis, como a palavra de Deus ela é fiel. Vamos ler no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Vamos ver o que Deus vai falar sobre este momento aqui, ó. Olha só, capítulo 13, primeiro livro de Reis, e o versículo de número 2. Aqui nós voltamos na história aproximadamente uns 330 anos antes. Vejam como a palavra de Deus se cumpre. Olha aqui, ó, versículo, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão. Então aqui é logo após a divisão do reino, tá? Quando morreu Salomão, filho de Davi, teve a divisão do reino, e aqui nós estamos falando do rei do norte, não é? Que ficou ali
com 10 tribos. Então Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será, qual o nome? Cujo nome será Josias. Então Deus, 300 anos antes, disse que isto ia acontecer, e deu até o nome do rei que ia resolver tudo, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Se você for ler, né, nessas passagens que nós lemos ali um pouquinho mais adiante, capítulo 23, vai ver que Josias fez isso exatamente que estava ali. Ele estava resolvendo tudo, né, e olhou lá um altar e disse assim: que altar é esse aí? Ah, esse altar aqui foi feito muitos anos atrás, mas tem uma profecia sobre ele, e estava se cumprindo exatamente ali no período de Josias. Para nós é uma palavra de consolo e conforto, porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Deus cumpre. Pode passar o tempo, mas o que Deus tem para você vai se cumprir. A promessa de Deus para a tua vida vai se cumprir. Aqui Deus havia prometido, né, que nasceria alguém. Aquele altar ali estava sendo usado para outras coisas. E Deus disse: vai vir um que vai resolver esse problema, vai vir um que vai consertar isso aí. Vai vir um que vai pôr a ordem na casa, vai vir um que vai arrumar as coisas aqui, vai tirar a idolatria daqui. Vocês estão queimando incenso hoje aqui dentro, que me desagradam, mas ele vai queimar os ossos de vocês aí em cima desse altar. Olha que peso. E digo mais, o nome dele é Josias. E bem como aconteceu. Você serve um Deus justo. Você serve um Deus que cumpre com a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Aleluia. Aquilo que Ele tem para você, para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para você, em todas as áreas dessa vida, se cumprirá. Queira o homem ou não queira, vai se cumprir. As promessas de Deus não falham. Creia, acredite. Passaram-se 300 anos, muitos tinham esquecido, nem lembravam mais de nada. Deus disse: mas vai se cumprir. Em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, nasceu um garoto. Aleluia. E Deus cumpriu com o que prometeu. Josias, né, tinha tudo para, não sou eu, venho de uma família problemática, meu avô teve problema, meu pai teve problema, meus ancestrais, ninguém serviu a Deus, eu também não, é mesmo? Tinha tudo para dizer isso aí, mas ele diz: eu quero fazer a diferença, eu quero ser um instrumento de Deus, na geração em que eu estou vivendo, eu quero marcar positivamente. Aleluia. E Deus honrou a fé daquele rei. Lembra da passagem que nós lemos? Não teve um outro igual a ti, nem depois de ti haverá um que se convertesse de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Glória a Deus. E ele faz então esta reforma ali no templo de Deus, fazendo a limpeza necessária, não é? Para que então as coisas pudessem ser arrumadas. Encontrar o livro que estava perdido. Então ele diz aqui no capítulo 23, do versículo 4, não é, que começaram aquela faxina, aquela limpeza
lá dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Viu? Então a limpeza começou por dentro do templo. Está entendendo? A limpeza começou por dentro do templo. A palavra de Deus diz que, né, que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Não, Deus não quer mais, não interessa mais habitar, não é, em templo construído por mãos de homens. O templo que Ele quer habitar é eu, é você. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei nele e farei nele morada. Então Deus quer habitar em nós agora, neste templo aqui. Nós vimos hoje pela manhã o pastor Leandro falando, né, que a gente às vezes bota uma roupa bonita, né, por fora está muito bonito, né, mas por dentro, né, viu? É isso aqui mesmo, né? Às vezes é por fora, está bonito. Não quer dizer que a gente tenha que andar feio, né, irmãos? Vamos se arrumar bem, mas o mais importante é dentro, né? No coração ali que Deus vê, né, que Deus conhece. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu não consigo enxergar o coração de ninguém. Não sei o que você pensa, não sei o que você fez. Só você e Deus conhecem. Só você e Deus sabe o que se passa no coração. Mas aqui nós vamos ver que essa limpeza começou por dentro. A verdadeira mudança, ela começa no interior de cada um de nós. Aquelas coisas que só eu sei, não é? Que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Ali nós vimos que lá naquele templo tinha muitas coisas que não agradavam a Deus. Deus foi se afastando, a palavra foi ficando de lado, não é? Deus não mandou nenhum profeta lá dizer, olha, minha palavra aqui, bote ela no lugar que ela tem que estar. Não. As escolhas foram dos homens, as atitudes foram dos homens, das pessoas que deveriam preservar pelas coisas de Deus, e a palavra quietinha lá, enquanto outras imagens, outros deuses ali, sendo adorado. O salmista Davi diz no Salmo 51, cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, que esse também seja o nosso pedido, a nossa oração no dia de hoje. Aleluia. Este homem chamado Josias nos dá um exemplo bom daquilo que nós podemos fazer em nosso favor. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos pedir para fazer assim uma limpeza, né? Uma limpeza dentro de cada um de nós. Nós vamos participar da ceia daqui um pouquinho. E a palavra de Deus diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, não é? E então coma e beba. Examine-se, vamos né, pedir autorização para Deus e vamos só, para nós entender hoje, dizer, vamos fazer uma faxina, vamos olhar para dentro e vamos ver, quem sabe alguma mágoa, não é, algum rancor, alguma coisa que esteja nos atrapalhando de servir a Deus. Quem sabe nós precisamos agir como Josias hoje, né? Olhar para dentro de nós e arrumar as coisas que não estão bem. E depois que eles acharam a lei, olha que interessante, acharam a lei, aí eles começaram a colocar tudo em prática ali, do que estava na lei, as determinações. E a Bíblia diz ali, no versículo 21, diz, e o rei deu ordem a todo o povo. Estou lendo capítulo 23 de 2 Reis, e
versículo 21, deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Mas qual livro? Se eles não tinham livro antes, no livro que acharam. Estava ali escrito como deveria ser aquela festa chamada Páscoa. Deus havia determinado aquela festa, né? E as festas que Deus determinou ao seu povo, não era só para beber, para encher a cara, como aí no mundo tem as festas do mundo. Deus havia instituído festas para que eles se lembrassem, se recordassem dos milagres e dos feitos que Deus havia feito em favor do seu povo. A Páscoa era uma das principais festas, aonde eles deveriam lembrar do momento em que Deus retirou eles lá do Egito, da escravidão, e estava levando eles para uma terra onde eles seriam livres. Esse era o sentido da Páscoa, porque se fosse festa só por festa, Deus nem mandaria eles fazer. Isso já é da natureza do homem, porque o homem gosta de festa, né? O ser humano gosta de uma festinha. Mas Deus diz: eu tenho algumas festas que eu quero que vocês façam, porque eu quero que vocês entendam o significado das coisas. E quando vocês fizerem a festa da Páscoa, vocês vão lembrar do que eu fiz em favor de vocês. E aí, quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala lá, eu acho que é aos Colossenses, ele diz assim: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E quando Jesus estava indo para o Calvário, para morrer, ele se reuniu com os discípulos na festa da Páscoa, a última ceia dele. Ele disse assim: esse é o meu corpo que é partido por vós, e esse é o meu sangue que é derramado. E o profeta João Batista, quando vê Jesus vindo ali no Rio Jordão, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo, como disse o evangelista Gilmar, é uma festa da igreja. E temos que entender o significado dela. E aqui, nessa história de Josias, o significado das coisas só foi clareado com a palavra de Deus. Então, para nós entender isso aqui, nós temos que estar com a palavra viva em nossos corações. Entendeu, Alex? Porque se tem tantas coisas ali sufocando a palavra, espinhos desse mundo, né? Tantas coisas que esse mundo oferece, nós não vamos entender o significado. Não vamos compreender. Vai se comer um pão e tomar um suco de vinho como se faz em qualquer lugar. Não é isso que Deus quer. Não é. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se é assim, então como em casa, diz o apóstolo Paulo. Se vocês vêm para matar a fome, se vocês não estão entendendo o significado, podem fazer em casa, é melhor. Aleluia, glória a Deus. E aí então ele trouxe o verdadeiro significado, não é, da Páscoa. Olha só, diz aqui no versículo 22, que lindo, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Nunca. Quando, né, essa expressão aqui, nunca, é um pouco forte, não é mesmo? Olha só, porque nunca. Mas será que o rei Davi não celebrou uma Páscoa boa? Aquele rei que se alegrava com as coisas de Deus, que trouxe a arca para Jerusalém, que pulava e cantava. Aqui diz que não, que Páscoa, que cordeiro sacrificado, foi com Josias.
O significado foi com Josias, porque ele descobriu o valor, o significado da palavra de Deus. Não teve igual a ele, nunca teve uma Páscoa como aquela em todos os reis de Israel. Juízes foi antes dos reis. É forte essa palavra aqui, não é? Quantos reis passaram? Sábio Salomão, o homem mais sábio do mundo, não pôde fazer uma festa igual o rei Josias fez. Davi, o rei que tinha o coração segundo o coração de Deus, não pôde fazer uma festa igual. Nem nos 2 reinos não teve. Porque ele encontrou a palavra. Descobriu a palavra. Enquanto os outros deixaram a palavra de lado, abandonaram, ele foi lá e resgatou, e diz, vamos empregar a palavra, vamos colocar a palavra como prioridade em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vimos aqui então esse rei, e a Bíblia fala, como nós lemos aqui, não houve rei semelhante a ele, não houve. Olha o testemunho que Deus dá dele. E você vai ver este personagem aqui, Josias, é algo do céu mesmo. Porque muitos outros homens e mulheres que Deus usou para fazer os seus propósitos, cumprir os seus planos, Deus falou com essas pessoas, não é? Deus mandou lá para Gideão, um anjo, lembra? Gideão, vai nessa tua força, é um anjo ali, apareceu para Gideão, né? Acho que muitos fariam alguma coisa para Deus se aparecesse um anjo, né? Já pensou, chegar um anjo lá na tua casa, diz, meu servo, minha serva, eis que eu estou contigo, a obra que eu tenho para ti é grande, não é? Um anjo assim de asa, voando para lá e para cá. Ou então uma voz do céu, dizendo, Samuel, Samuel, José, José. E você olha assim, aí Deus, eu falo contigo. Aqui em Josias tu não vê isso. Tu não vê trovão, tu não vê relâmpago, tu não vê fogo caindo do céu, não vê essas coisas. Aquilo brotou dentro dele, era do coração dele, era o desejo dele de fazer alguma coisa para o reino de Deus, e isso agradou a Deus, aleluia. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que lutaram o mês, a semana, não é? E o que mais você queria era ouvir uma voz do céu dizendo, não desanime, prossiga, vai em frente, não ouviu nada. Nenhum anjo apareceu na tua frente, né? Te levantando, te erguendo aquele teu ânimo, te dando força. Mas você está aqui, você está prosseguindo, e você é um Josias da vida, que não precisa o céu se manifestar para servir a Deus, que não precisa um profeta vir de um lugar ou de outro dizer, tem que fazer isso, tem que seguir a palavra, tem que entender as coisas de Deus, não precisa nada disso, serve a Deus porque ama Ele, é por isso, Josias disse, eu amo esse Deus, eu quero fazer alguma coisa em favor dEle, vamos arrumar o templo, vamos organizar. E Deus disse, por causa disso, Josias, eu vou te dar uma Páscoa que nunca teve, uma festa que nunca teve, nunca existiu, nem rei em Israel, nem em Judá teve uma festa como esta, tu vai ver o que eu vou fazer, aleluia, glória a Deus. Apenas pela conversão deles, a Bíblia diz aqui, se converteu de tal maneira. Se tinha uma pessoa, irmãos, que tinha que sentar e dizer, eu não posso nada, eu venho de uma geração corrompida, má, era Josias.
mas ele diz: eu quero ser diferente. Meu avô foi ruim, matou profeta. Meu pai foi tão ruim que mataram ele. Mas eu quero mudar. Eu quero quebrar esse ciclo de mais de 400 anos botando bugiganga na casa de Deus. Vamos limpar. Diz ele: vamos limpar. Ele nem sabia que ia encontrar lei. Nem sabia. Aleluia. Aí Deus disse: então tá, Josias, como tu começou, eu vou terminar. Tu começa e eu termino. Começa a reforma que eu vou... Nas coisas de Deus eu entendo que não tem coincidência, né? Estava lá limpando, tirando para fora, queimando. Se tu vai ver aqui, eles tiravam os utensílios, os deuses e tantas bugigangas, queimavam e botavam fogo, e daqui um pouquinho eu achei o que nós não estávamos procurando: a lei de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, aleluia, a encontrar a palavra de Deus em nossos corações todos os dias, para que todos os dias possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Deus abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Amém.